Olá, minha amiga artesã, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja muito bem. Seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Hoje eu vou ensinar para você a segunda parte da boneca médica. Já tem a primeira parte aqui no canal desta boneca. Eu vou deixar o link aqui em cima se você ainda não viu. E é essa boneca aqui que eu vou estar ensinando nesse vídeo. E antes de começar a nossa aula, eu vou pedir para você para participar do grupo lá no Facebook. Esse grupo é muito legal e lá eu vou poder estar interagindo melhor com você e respondendo as suas dúvidas. Então, acesse esse link para poder participar. Vou pedir também, por favor, para você que não é inscrito aqui do canal, para se inscrever e ativar as notificações para não perder as novidades que eu coloco aqui no canal. E também vou pedir, por favor, para você curtir e compartilhar este vídeo. Então, vamos agora para a nossa aula. Antes de iniciar, eu preciso avisar que o vídeo que eu fiz os olhos já está disponível lá no meu grupo no Facebook. Então, tem essa vantagem. Os participantes do grupo têm acesso primeiro aos vídeos que vêm aqui para o canal. E esse nariz e essa boca é da mesma forma que eu ensino nos outros bonecos, mas eu vou deixar também um vídeo aqui separado para que você possa acessar e aprender. Eu vou iniciar o cabelo e eu coloquei as marcações da seguinte forma. Eu contei a partir daqui da sobrancelha, 1, 2 carreiras, logo acima dessas 2 carreiras eu coloquei esse marcador e eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos a partir do olho e 2 acima a partir da sobrancelha e coloquei esse marcador. Na parte de baixo, eu desci na mesma direção desse daqui de cima e eu contei 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras e coloquei esse de baixo. Do outro lado, eu também fiz da mesma forma. Eu cortei os fios do cabelo da boneca um pouco maior. Tem aproximadamente 24 centímetros. E no boneco, eu fiz com um fio de aproximadamente 6 centímetros. Mas isso fica da sua escolha. Eu vou fazer a boneca com cabelo bem grande. Então, eu cortei os fios, eu vou dobrar ao meio. E vou iniciar a colocação aqui na cabeça. Onde está o marcador, eu vou introduzir a agulha e vou puxar essa laçada. Ficando assim. Vou pegar outro fio e vou sempre dobrar ao meio. Ficando com essa laçada. Eu vou seguir fazendo dessa forma, nessa direção, até chegar aqui do outro lado do marcador. Então, eu vou introduzir a agulha no próximo ponto, vou passar com a agulha por dentro da laçada e vou puxar essa laçada por dentro dessa laçada que já está na cabeça e por dentro da cabeça, formando outra laçada. Essa daqui, esse fio inicial, eu vou puxar. Esse fio inicial, que foi o primeiro fio que eu coloquei, eu vou dar alguns nós para que ele não se solte. Depois eu vou levar esses 2 fios iniciais para outra parte aqui da cabeça, para poder dar mais nós. Porque é importante fazer esses nós para que não solte todo o cabelo da cabeça. Então, eu vou continuar seguindo fazendo dessa forma que eu mostrei. Vou introduzir a agulha no próximo ponto, passar por dentro da laçada que já está na cabeça. Vou pegar outro fio, dobrar ao meio e vou passar por dentro dessa laçada e por dentro da cabeça.
eu sempre seguro essa laçada que eu passei com a agulha e puxo a anterior. E vai ficando assim os fios na cabeça. Como se ele estivesse saindo mesmo daqui da cabeça da boneca. Então, eu vou seguir por toda essa direção, até chegar aqui nesse marcador do outro lado. Depois eu vou descer, chegando aqui nesse marcador de baixo. Vou seguir fazendo por toda essa parte aqui de trás, até chegar desse outro lado. E depois eu vou subir aqui onde eu iniciei. Vou fazendo, vou colocando dessa mesma forma que eu expliquei para você. Coloquei os fios por toda a volta que eu falei que eu ia fazer. E cheguei aqui nessa parte de cima. E agora eu vou seguir colocando os fios, gente. Nessa direção, depois eu vou voltar. Nessa parte aqui de cima, eu vou seguir colocando em todas as carreiras. Quando eu chegar aqui mais aqui para baixo, eu vou pular uma carreira para poder colocar. Porque como o cabelo é grande, não vejo necessidade de colocar fios em todas as carreiras. Já no boneco, eu coloquei em todas as carreiras. Vou mostrar para você. Eu coloquei fio em todas as carreiras, porque como o cabelo é pequeno, se eu ficar pulando carreiras, acaba aparecendo essa parte da cabeça. Então, no boneco, eu coloquei em todas as carreiras. E na boneca, eu coloco em todas as carreiras aqui nessa parte de cima. E quando eu chego aqui nessa parte, eu já pulo uma carreira e coloco na outra. Certo? Eu vou seguir fazendo e quando eu terminar, eu retorno. Terminei de colocar todos os fios na cabeça da boneca. E esse último fio que eu vou colocar, eu sempre corto ele maior. Porque eu vou dar alguns nós aqui na cabeça para que ele não se solte, para que todos esses fios não se soltem. Então, para finalizar, eu cortei esse fio maior, eu vou dobrar ao meio, como eu fiz com os outros. Vou passar ele por dentro, da mesma forma que eu fiz. E vou puxar aqui, para que ele fixe na cabeça. Agora, para poder finalizar, eu vou passar a ponta do fio por dentro dessa alça. Porque assim ele vai formar um nó bem aqui na cabeça. Agora, com a agulha de tapeçaria, eu vou passar esse fio aqui por dentro para outros locais da cabeça e vou dar alguns nós. Fazendo dessa forma, vai ficar bem firme e não corre o risco de soltar os fios da cabeça. Terminei todo o cabelo e eu já acertei ele aqui na cabeça e também já dei uma parada aqui atrás. Você pode estar cortando os fios que estiverem passando aqui com a tesoura e dar uma acertada nesse cabelo. E mesmo colocando fios pulando uma carreira, ele já ficou com bastante fios na cabeça. Então, fica da sua escolha. Se quiser colocar mais, tem como também. E se quiser colocar menos, é só ir pulando uma carreira. Eu vou iniciar o jaleco e você precisa fazer 23 correntinhas. Eu já fiz as 23 correntinhas e agora, a partir da segunda correntinha, eu vou começar a fazer ponto baixo. Então, tem a primeira, não conta da agulha. Tem essa primeira, na segunda, eu vou fazer um aumento. Ou seja, vou colocar 2 pontos baixos na mesma correntinha. Vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada correntinha. Você precisa fazer um total de 20 pontos baixos. Depois dos 20 pontos baixos, vai ficar faltando essa última correntinha e nela você também vai fazer um aumento. Então, tem um aumento tanto no início dessa carreira e no final. Nessa carreira, vai ficar com 24 pontos. Você vai fazer uma correntinha, virar a peça
e vai fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz 1, 2, 3. Vai fazer 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai pular 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4. No quinto, você vai começar a fazer ponto baixo. Você precisa fazer 10 pontos baixos. Já conta com esse primeiro que você fez. Então, 1, 2, 3. Fiz os 10 pontos baixos. Agora, você faz novamente 10 correntinhas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pula 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, você faz um ponto baixo. Vai fazer 3 pontos baixos, contando com esse que eu já estou fazendo. Então, 1, 2, e aqui no final também tem outro. Três pontos baixos. Essa terceira carreira ficou com 36 pontos. Na carreira 4 e 5, você sempre vai iniciar com uma correntinha. E nessas carreiras 4 e 5, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Quando chegar nas correntinhas, você vai fazer um ponto baixo em cada correntinha também. Então, vai seguindo dessa forma, e em cada carreira precisa ter 36 pontos. Na carreira 6, você vai fazer um aumento no primeiro ponto de base e vai fazer 34 pontos baixos, um em cada ponto de base. Depois dos 34 pontos baixos, no último ponto você vai fazer um aumento. Nessa carreira 6, vai ficar com 38 pontos. Na carreira 7, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Não tem aumento nessa carreira. E vai ficar também com 38 pontos. Na carreira 8, você vai fazer um aumento no primeiro ponto de base. Vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Vai fazer um total de 36 pontos baixos. Depois que você fizer esses 36 pontos baixos, vai sobrar o último ponto de base. E nele você também vai fazer um aumento. Então, é aumento no início, no primeiro ponto, e aumento no último ponto. No final dessa carreira, e no meio dos aumentos, precisa ter 36 pontos. E no final dessa carreira, vai ficar com 40 pontos. Na carreira 9, você faz ponto baixo sobre cada ponto de base, não tem nenhum aumento, e nessa carreira também vai ficar com 40 pontos. Na carreira 10, faz um aumento no início da carreira, segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, vai fazer um total de 38 pontos baixos, e no último ponto da carreira, você também faz o aumento. Então, no final dessa carreira, vai ficar com 42 pontos. Na carreira 11, você precisa fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, e no final dessa carreira também vai ficar com 42 pontos. Chegamos na carreira 12, e nela você vai fazer um aumento e 6 pontos baixos.
você vai fazer essa sequência por 3 vezes. Então, já fiz o aumento, vou fazer agora 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Vou repetir a mesma sequência. Um aumento. E 6 pontos baixos. Um em cada ponto de base. Já fiz 2, 3, 4, 5, 6. Já fiz um aumento e 6 pontos baixos 2 vezes. Está faltando a última. Então, faço um aumento e 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer essa sequência ao contrário. Eu cheguei no meio da peça e agora eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento. Vou repetir essa sequência por 3 vezes. Então, comecei com 1, 2. O fio desfiou. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E no próximo ponto, um aumento. Vou repetir essa sequência, 6 pontos baixos e um aumento por mais 2 vezes. Então, fiz o aumento, agora faço 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Faço um aumento. Fiz a sequência 2 vezes, agora eu vou para a última, que é 6 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4, 5, 6. E o último ponto de base, um aumento. Eu faço dessa forma para que fique aumento tanto no início da carreira quanto no final. Na carreira 13, você vai fazer da mesma forma, só que vai ser 7 pontos baixos. Então, você vai iniciar com um aumento e 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vai fazer essa sequência por 3 vezes. Quando você fizer essa sequência de um aumento e 7 pontos baixos 3 vezes, você vai chegar aqui no meio da peça. Então, depois você vai começar a fazer a sequência ao contrário. Vai fazer 7 pontos baixos e um aumento. Vai fazer essa sequência por 3 vezes. E no final dessa carreira vai ficar com 54 pontos. Na carreira 14, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E nessa carreira também vai ficar com 54 pontos. Na carreira 15, você vai fazer aquele mesmo esquema de aumentos. Vai fazer um aumento e 8 pontos baixos. Vai repetir essa sequência por 3 vezes. Porque aí você vai chegar no meio da peça. Quando você fizer essa sequência 3 vezes, você vai fazer ela ao contrário. Vai fazer 8 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. No final dessa carreira vai ficar com 60 pontos. Agora, da carreira 16 até a carreira 21, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. Não tem aumento nessas carreiras. Em cada carreira precisa ter 60 pontos. E lembre-se sempre que quando você for começar uma carreira,
de fazer uma correntinha. Na carreira 22, você vai iniciar com 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no próximo, você vai fazer uma diminuição. Você precisa fazer essa sequência por 3 vezes, 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz uma, eu vou fazer mais 2. Cheguei na metade da carreira e agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou começar com a diminuição. Então, eu vou fazer uma diminuição e 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso fazer essa sequência, uma diminuição e 8 pontos baixos, também por 3 vezes. Então, eu já fiz uma, eu faço por mais 2 vezes. No final dessa carreira, vai ficar com 54 pontos. Agora, da carreira 23 até a carreira 32, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. Em cada carreira, precisa ter 54 pontos. Quando você terminar todas essas carreiras, você vai precisar fazer ponto baixo por toda essa volta do jaleco, vai passar aqui por cima e vai descer até o outro lado, até esse lado aqui. Aqui no início, onde começa a dar essa voltinha, eu faço outro ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, por toda a volta. E quando eu chegar nessas partes onde tem esses fios, eu já vou fazendo ponto baixo por cima do fio para poder esconder. Cheguei aqui do outro lado e já fiz 2 pontos baixos nesse mesmo ponto de base, cortei o fio, agora eu vou fazer uma correntinha e vou puxar todo o fio para formar um nó. Esse fio você pode arrematar. Para fazer a parte da gola, eu posicionei o jaleco e eu vou iniciar bem nessa direção onde tem o buraco da manga. Então, eu vou introduzir a agulha. E vou amarrar o fio. Para poder iniciar a parte da gola. Vou subir uma correntinha, vou fazer um ponto baixo, vou subir 2 correntinhas e vou para o próximo ponto e vou fazer ponto alto. Eu vou seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto de base até chegar lá do outro lado. Cheguei no ponto antes do último ponto, que está nessa direção do buraco da manga. Então, eu vou fazer 2 correntinhas. E para finalizar, vou no outro ponto. E, aliás, faço um ponto baixo. Não é ponto alto, não. Vai ficar assim. Você pode cortar esse fio e arrematar. Para fazer a manga, eu vou iniciar na parte de trás do jaleco, bem aqui nessa lateral. Vou fazer uma laçada, uma correntinha. E nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo.
eu vou seguir fazendo ponto baixo por toda essa volta, para formar a manga, até chegar aqui. No total, será 18 pontos baixos. Agora, da carreira 2 até a carreira 14, você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 18 pontos. Quando você terminar essa manga, você faz a outra. Para fazer a máscara, você vai iniciar fazendo 13 correntinhas. E quando você for fazer o nó inicial, você deixa um pedaço de fio, porque ele já vai ser usado para poder ser o fio para amarrar na cabeça da boneca. Então, eu já fiz as minhas 13 correntinhas. A partir da segunda correntinha que eu vou iniciar, vou fazer um ponto baixo. Preciso fazer 4 pontos baixos. Fiz o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Vou fazer 4 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4. E vou finalizar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Para fazer a segunda carreira, eu viro a peça, não faço correntinha, coloco a agulha no primeiro ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Faço 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e faço 4 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4. Para finalizar essa carreira, faço 3 pontos baixos e no último ponto, um ponto baixíssimo. Na terceira carreira, eu vou repetir a mesma sequência. Vou começar com um ponto baixíssimo, vou fazer 3 pontos baixos, no meio vou fazer 4 meio pontos altos, depois 3 pontos baixos e por último um ponto baixíssimo. Na próxima carreira e última, você vai começar também com um ponto baixíssimo. Esse primeiro ponto, como é ponto baixíssimo, ele fica um pouco apertado. Quando você for fazer, não aperta muito, porque senão não tem como passar a agulha, não. Então, fiz o primeiro ponto baixíssimo da carreira. Vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora, eu faço 2 pontos altos. 1, 2. Faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E para finalizar, eu fecho no último ponto com ponto baixíssimo. Já cortei o fio, deixei um pedaço para poder amarrar na cabeça da boneca. Faço uma correntinha e puxo para poder dar um nó. Agora, você precisa amarrar um pedaço de fio desse lado e desse outro lado, porque em cada lado precisa ter 2 cordinhas. Terminei a máscara e ela vai ficar assim, com esses 2 fios de cada lado, como eu falei. E para colocar, eu faço da seguinte forma: eu levanto uma mecha de cabelo aqui da parte da frente e passo os fios lá para trás.
Se você quiser levantar mais mechas para poder ficar todo escondido esse fio da máscara, mas eu faço dessa forma. Eu passo o fio lá para trás e depois eu abaixo para não aparecer. E amarro lá na parte de trás da cabeça da boneca, ficando desse jeito. E chegamos ao fim de mais uma aula. Parabéns! Se você chegou até aqui, é porque você concluiu a sua boneca. Eu espero muito que você tenha gostado. E vou pedir novamente, se você não estiver participando no nosso grupo lá no Facebook, para você participar. Como eu falei lá no início, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir também para você curtir e compartilhar este vídeo. Então, beijos e até a próxima aula!